Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Neves e hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre máximos e mínimos de superfícies, tá? Um resumo sobre a aula de hoje é o seguinte: nós iremos estudar como calcular os pontos mais altos ou mais baixos de uma superfície, tá? É muito importante saber extrair esses pontos que são chamados de pontos extremos de um gráfico, para que a gente possa trabalhar com problemas de otimização, né? Em engenharia, é muito importante saber responder aquelas perguntas do tipo: qual é o maior lucro? Como é que eu posso produzir isso em menos tempo? Como é que eu posso fazer isso com menos desperdício? Como é que eu posso fazer isso com mais qualidade? Então, o tempo todo a gente está discutindo maior e menor, máximo e mínimo. A gente quer otimizar o processo, otimizar o resultado, tá? Então, em matemática, a ferramenta mais forte para se estudar máximos e mínimos é a derivada, tá certo? Porque ela que vai calcular a questão da taxa de crescimento, da taxa de variação. Aí a taxa, o crescimento e decrescimento da função está ligado de forma intrínseca, tá? Com aonde eu consigo chegar no máximo e aonde eu consigo chegar no mínimo. Tá? Então vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje, tá? Em primeiro lugar, eu queria definir para vocês o que são pontos críticos e o que são pontos estacionários, tá? Considere uma função z igual a f de xy, né, uma função de duas variáveis, que seja diferenciável, eu consigo calcular as derivadas parciais dela, tá? E seja P um ponto x0, y0, um ponto qualquer, 1, 2, 3, 5, tá? Um ponto do seu domínio, e que x0, y0, z0, aonde eu consigo achar esse z0 aqui simplesmente jogando o ponto P na função. Então eu acho o z0 pela imagem, que é um ponto da sua superfície, tá certo? Então é importante você notar que existe uma diferença bem grande aqui, tá? Se eu desenhar, fizer um traçado do gráfico dessa superfície, um traçado qualquer aqui, o ponto P ele está no domínio, significa que ele está no chão, tá? Se eu marcar o ponto da superfície, é como se o ponto Q fosse um ponto da superfície, né, da malha, e o ponto P fosse a projeção dele no chão, que é o ponto do chão aonde esse Q está acontecendo na superfície, tá certo? Então é o seguinte, se eu calcular o gradiente dessa função f aqui no ponto P e o resultado for o vetor nulo, tá? Em outras palavras, se as derivadas parciais de x e a derivada parcial de y calculado nesse ponto P for igual a zero, nós dizemos o seguinte, que o ponto P ele é um ponto crítico da função, tá? E o ponto Q ele é um ponto estacionário da superfície, tá certo? Por que ele vai ser um ponto estacionário? Porque quando a derivada dá zero, as duas derivadas dão zero, isso significa que o plano tangente que vai estar tocando nesse ponto Q, ele é um plano paralelo ao chão, tá certo? É como se eu tivesse exatamente, né, num plano que ele não tem nenhuma inclinação, ele é paralelo ao chão, tá certo? Então essa é a diferença de ponto crítico para ponto estacionário. O ponto crítico é um ponto do domínio, e no ponto crítico a função ela tem um valor estacionário no alto, ela, como se ela parasse um pouco no tempo, parasse na velocidade. Tá? Agora, nós também dizemos que P é um ponto crítico se uma das suas derivadas parciais não existir, tá certo? Então, uma maneira de eu encontrar um ponto crítico seria quando todas as derivadas dão igual a zero ou quando
uma das derivadas pelo menos não existir, tá? Informalmente, o que significam pontos estacionários na leitura do gráfico, tá certo? Tá. Um ponto estacionário, ele pode ser uma dessas três coisas. Ele pode ser um ponto de máximo. O ponto de máximo é quando a gente chega, imaginando que o gráfico é uma cadeia de montanhas, tá? Um ponto de máximo é o topo de uma dessas montanhas, é um dos picos do gráfico, um pico para o alto. Um ponto de mínimo é o fundo de um vale, é como se você tivesse, né, na parte mais funda, né, dos vales entre as montanhas. Tá? E um ponto de sela é uma passagem entre uma montanha e outra montanha, como se fosse uma ligação entre duas montanhas que você possa passar atravessando. Tá? Então a gente tem esses três tipos de situações e que a gente vai estudar um pouquinho mais de cuidado agora cada uma delas, tá? Então vamos lá. Deixa eu definir para vocês agora o que significa um ponto de máximo, tá? Um ponto de máximo vai ser o seguinte: uma função f de um domínio qualquer, ela pode ter 2, 3, 4, várias variáveis, não importa. Uma função de várias variáveis em R, eu digo que ela atinge um máximo absoluto ou máximo global se um certo ponto a imagem desse ponto A é maior ou igual que a imagem de todos os outros pontos do domínio. Tá? Então, o que é um máximo absoluto ou global? É como se fosse o ponto mais alto que a superfície atinge em todo o seu gráfico, tá certo? O cara, para ser máximo absoluto, ele tem que ser o maior de todos os máximos. Ele é o maior de todos, tá certo? Agora, existe um conceito que é chamado também de máximo relativo ou máximo local. Um ponto, ele não precisa ser maior do que o gráfico inteiro. Ele pode ser o maior na região dele. É como se o gráfico tivesse uma cadeia de montanhas. Então, cada montanha tem um pico. Cada um desses picos são chamados de máximos relativos, tá? Sendo que aquele pico que tiver na montanha mais alta de todas também é chamado de máximo absoluto ou máximo global. E significa que para um cara ser o máximo relativo, para um certo ponto A, ele tem que ser maior ou igual que todo mundo próximo a ele. Ele não precisa ser maior do que todo o gráfico, tá certo? Esse conceito, ele também vai aparecer quando a gente for estudar o que significa um mínimo, não é verdade? Então, um mínimo de uma função, qualquer domínio em reais, né, de 2, 3, 4, 5 variáveis, não importa o tamanho, ele tem um mínimo absoluto ou mínimo global também, tá? Se o quê? Se todas as imagens para todo x no domínio forem maiores do que a imagem desse ponto A, tá? E significa que todo mundo do gráfico é maior do que esse ponto. Então, esse ponto, ele é o menor valor absoluto, ele é o menor de todos. Global é porque no gráfico todo, certo? Também vale o conceito de mínimo relativo ou mínimo local, tá? Então, se um ponto A ele tem a menor imagem numa região próxima a ele, ao redor dele, significa que ele é um mínimo relativo, tá? Então, todos os pontos, se eu fizer uma cadeia de montanha, em todos os pontos que eu tiver vales, vai existir o fundo de cada um dos vales, tá? Cada um fundo desse é considerado um mínimo relativo. O vale mais profundo que tiver é que vai ser considerado um mínimo absoluto, certo? Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Repara nessa superfície. Essa superfície, ela atinge 2 pontos de mínimo aqui, tá? São dois vales que ele tem no seu gráfico. Então, todos eles são mínimos locais, ou seja, eles são os menores na região que ele está. Mas esse ponto que está aqui, especificamente, ele também é chamado de mínimo absoluto, porque ele é o ponto mais baixo que todo o gráfico atinge. Tá? Olhando do ponto de vista dos máximos, a superfície ela tem um máximo local aqui, porque é o maior ponto dessa região, e ela tem um outro máximo local aqui também, porque aqui também é o maior ponto da região. Mas, entre os dois máximos, esse camarada aqui
pode ser promovido a máximo absoluto, porque entre os máximos ele é o mais alto de todos. Então, ele é o máximo absoluto. Tá? É importante ficar ciente que todo máximo ou mínimo absoluto também é considerado máximo ou mínimo relativo, ou local, certo? Por quê? Porque ele também é o maior ponto próximo a ele, tá? Mas é lógico que existe um deles que é o maior de todos, né? Nesse caso, ele é considerado o global, tá? Lembrando que absoluto também pode ser chamado de global, tá? E local também pode ser chamado de relativo. São sinônimos que a gente usa, né, para fazer aí os exercícios, para fazer as definições, tá certo? Agora, já que a gente entendeu, né, o que é máximo e mínimo, existe um conceito que engloba tudo. A gente diz que uma superfície ela atinge um valor extremo, né, toda vez que ela chega no máximo ou no mínimo local, tá? Não importa se é máximo ou mínimo. Isso é considerado de valores extremos do gráfico, né? São os pontos mais altos e mais baixos que eles atingem em uma superfície qualquer, tá certo? E aí entra um teorema interessante que vai balizar o nosso estudo, tá? Daqui para o final da aula. Esse teorema ele diz o seguinte, ó, presta atenção. Todo valor extremo, ou seja, todo máximo e mínimo relativo, é um ponto crítico da superfície. Tá? O que isso significa para gente? Isso significa o seguinte, que só pode acontecer máximos e mínimos de uma função se o gradiente der igual a zero. Ou seja, se as derivadas parciais de x e y, z, todas as variáveis, se todas as derivadas parciais forem iguais a zero, tá certo? Então, lembra que a gente já deu uma olhada. O que é um ponto crítico? É um ponto aonde a derivada se anula. Todas as derivadas parciais se anulam, tá? O que é o máximo ou mínimo? É considerado um valor extremo da função, tá? E agora eu estou dizendo para vocês o seguinte: todo valor extremo de uma superfície é um ponto crítico dela, tá? Então, qual vai ser o nosso norte agora? Qual vai ser a proposta? Toda vez que eu encarar uma superfície e eu quiser descobrir aonde que acontecem os máximos e os mínimos locais, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir todos os pontos críticos. Então eu preciso calcular as derivadas parciais, igualar elas a zero e descobrir quais são os pontos que zeram essa superfície, né, esse gradiente. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar essa minha lista de pontos críticos e testar para ver se eles são ou não extremos. Por quê? Porque todo ponto extremo ele é crítico. Mas o inverso não é necessariamente verdade, tá? Existem pontos que eles são pontos críticos, eles zeram, porém eles não são máximo ou mínimo, tá? E aí é que entra o último conceito, que é o conceito de ponto de Sela, não é verdade? O que é um ponto de Sela? É um ponto estacionário do gráfico, é um ponto cuja derivada ela vai dar zero, tá? Derivada parcial, todas elas. Tá? Porém, então ele é um ponto crítico, ele satisfaz o conceito de ser um ponto crítico, porém ele não é nem máximo nem mínimo, ele não é extremo. Existem valores x e y da superfície, existem outros pontos que são mais baixos que ele, tá? Ou mais altos que mais alto, né? Mais baixo ou mais alto. Existem pontos mais baixos e pontos mais altos, pelo menos um de cada. Isso significa que esse cara aqui, ele não é um extremo, tá certo? Ele não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. E aí é que entra o conceito de ponto de Sela, certo? O que é um ponto de Sela? Isso parece realmente uma sela de um cavalo, tá bom? Por quê? Isso significa o seguinte, nesse ponto aqui, se você olhar nessa direção, você vai ver que o gráfico ele está diminuindo. Mas se você olhar nessa direção, você vai ver que o gráfico ele está aumentando. Então, dependendo para onde você olhe,
Tá? Para frente o gráfico sobe, para o lado o gráfico desce, como se fosse uma sela de um cavalo. Tá? Então esse ponto ele não é o maior de todos e nem é o menor de todos, porém ele é um ponto em que a derivada se anula. Ele é um ponto em que o plano tangente é paralelo ao chão, tá certo? Então é isso aí, pessoal. A gente volta já já no próximo vídeo.